Paola sorri com charme e convida Francesco para ficar e almoçar com ela. Diz que tem macarrão fresquinho, feito na hora. Francesco não pensa duas vezes. Aceita o convite. E ainda solta um galanteio. Macarrão feito por você? Impossível recusar. Antes do almoço, Paola provoca mais uma vez. Quer dar uma volta comigo? O banqueiro hesita por um instante. Ela percebe, finge ironia e diz: Ah, claro, o senhor é casado. Não pegaria bem se nos vissem juntos. Francesco ri, despreocupado. Que nada, minha mulher está na Europa. Vamos dar uma volta, vai. Enquanto isso, em outra casa, Damião insiste com o filho. Tira esse uniforme do colégio para lavar. Menino, é domingo. Mas o garoto, obediente e teimoso, responde que só vai tirar depois da lição. Depois da missa, Marco Antônio caminha ao lado da esposa. Conta que a casa nova já está nos alicerces. Mas diz que ainda é cedo para ela visitar. Você não vai entender nada agora. Quando minha mãe voltar da Europa, já estaremos morando lá. Ele comenta sobre a carta que o pai recebeu de Janete. Segundo ela, parece que a mulher não tem nenhuma vontade de voltar ao Brasil. Em casa, Marco Antônio pergunta à governanta pelo pai. Mariana diz que o patrão saiu para caminhar, como sempre faz aos domingos. O rapaz comenta curioso. As caminhadas dele estão ficando cada vez mais longas, não acha? Mariana confirma. Ele foi mais uma vez para os lados da rua da direita. Enquanto isso, Francesco desfila pelas ruas da cidade. Ao lado da bela Paola, caminha de braços dados. Ele se exibe, e ela, radiante, esbanja simpatia. Lá no interior, o povo põe a mão na massa. Literalmente. Pão, pastel, pizza, broa, tudo saindo do forno a lenha. As mulheres da colônia italiana não param um segundo. E claro, as polenteiras cuidam do frango, com parmesão ralado na hora. Na vendinha, Amadeu chega apressado. Quer saber de Mateu quando sai o pagamento da colheita. Mateu se irrita com a cobrança e desabafa com Bartolo. Dio santo, meu sogro nem vendeu o café e já querem receber. Mas Bartolo surpreende o amigo. Defende os trabalhadores. O povo ralou demais para colher tudo. Agora só querem o justo. Na casa grande, Leonora pede à patroa para sair mais cedo. Quer festejar o fim da colheita com o pessoal da colônia, como faziam na Itália. Maria do Socorro permite, mas avisa. Pode ir, depois que deixar tudo pronto pro jantar. Mais tarde, Mateu procura Gomerindo. Diz que o pessoal espera o casal na colônia para dançar a tarantela e celebrar o fim da safra. Aproveita o momento para deixar algo claro. Não sou dono de nada. Nem quero ser. Só vim conversar. Gomerindo encara. Curioso. Então fala logo, rapaz. Mateu explica que os trabalhadores querem saber quando vão receber. O fazendeiro pensa um instante e responde firme. Diz para eles que vou pagar em alguns dias. Preciso fazer as contas. Ainda precisa calcular o que cada um tem a receber. E o quanto Augusto vai pagar pelos colonos das fazendas do pai. No quarto, Angélica aconselha o marido. Deixa o papai cuidar da venda do café. Ele entende disso. Augusto concorda na hora. Diz que nunca se opôs. Quer se livrar de vez do peso das fazendas, para seguir com a carreira política em São Paulo. Mas no fundo, está preocupado. Confessa à esposa que teme o que o sogro fará com o dinheiro da venda. Lembra que, quando Altino estava são, sempre lhe dava uma parte do lucro depois de cada safra. E admite, meio envergonhado. Foi assim que vivi a vida toda, que paguei meus estudos, e tudo que precisei. Augusto, cansado, confessa o que mais o atormenta. Admite que foi assim também que sempre sustentou Paola. Mas, antes que o clima piore, pede à esposa. Angélica, por favor, não fala mais o nome dessa moça. É coisa do passado. Não quero reabrir feridas. O silêncio pesa entre os dois. E para piorar, ele ainda solta, meio sem jeito. Estou pelado, sobrou muito pouco para mim, depois que entreguei ao seu pai o dinheiro das contas do meu pai para pagar os colonos. Angélica respira fundo.
Tenta manter a calma. Meu amor, mamãe me contou que papai teve que tirar do bolso para cobrir as despesas das fazendas. Antes que o clima esquente, Maria do Socorro grita do corredor: o almoço tá pronto. Angélica sorri e encerra a conversa com carinho. Vamos, depois continuamos isso, tá? Segundos depois, a moça comenta: ah, Rosana não vai almoçar com a gente. Disse que tá sentindo a barriga mais pesada que o normal. Mateu arregala os olhos. O quê? O que isso quer dizer? Leonora, sempre pronta para opinar, se adianta. Pode ser a hora, ué. A menina tá pra parir. Maria do Socorro concorda. É mesmo, já tá em tempo. Apavorado, Mateu levanta, tropeçando nas cadeiras. Eu vou ver minha mulher. Mas Gomerindo segura firme. Primeiro almoça, rapaz. Ele não escuta. Sai correndo, o coração na boca. Minutos depois, volta aliviado. Rosana está bem. E ainda promete acompanhá-lo à festa na colônia à noite. A noite chega. A colônia vibra com vinho, queijo e tarantela. Leonora comenta com Bartolo: não tô vendo Mateu. E se Rosana estiver precisando de mim? Eu prometi fazer o parto dela. Bartolo revira os olhos. Mulher, aproveita a festa. Se precisarem de você, mandam chamar. Enquanto isso, Francesco volta para casa. Leve, quase saltitante. Passou o dia inteiro com Paola. E está radiante. Mas Marco Antônio espera na sala, preocupado. Pai, o senhor saiu cedo e só voltou agora. Onde esteve o dia todo? Francesco inventa rápido. Fui ao hipódromo. Encontrei uns amigos. Depois da corrida, almoçamos. O filho não se convence. Pressiona o pai. Mas Francesco se irrita. Chega de perguntas. Não tenho que dar explicações para ninguém. Longe dali, no interior, Anacleto e Inês celebram. A Túlia está cheia do primeiro café da colheita. E o melhor, é tudo deles. Agora, sim, temos o nosso café. E não devemos nada para ninguém, diz ele, orgulhoso. Mas Inês ainda teme a venda dos grãos. Anacleto ri, confiante. Comprador é o que não vai faltar. Enquanto isso, Paola relaxa em seu banho de espuma. Sorri sozinha, lembrando de Francesco. Ele é tão gentil, me trata como uma dama. A moça tenta se convencer. Nem é tão velho assim, ainda dá um caldo. O momento é interrompido pelo entregador. Mais um buquê de rosas vermelhas. E um cartão. De Francesco. Ela suspira, encantada. Na colônia, Mateu chega ofegante. Leonora, estão precisando de você. Rosana, tá em trabalho de parto. Leonora se espanta. Não pode ser. Na fazenda, Rosana geme de dor. Não quero que papai entre aqui. Não quero ver ele até o bebê nascer. Maria do Socorro segura a mão da filha. Fica calma, ninguém vai entrar. Angélica tenta ajudar, mas é dispensada. Vai pro seu quarto, menina. Logo Mateu e Leonora chegam. A italiana toma o controle. Você, Mateu, vai pra sala com o sogro. Aqui é trabalho de mulher. Na sala, os homens bebem licor. Gomerindo, já alterado, se irrita com Angélica, que insiste em ficar acordada. Vai se deitar com teu marido. Você não serve pra nada aqui. Mas ela enfrenta o pai, firme. Não vou dormir. Quero saber se o bebê é menino ou menina. O fazendeiro a encara, surpreso. E por que essa birra agora, menina? Angélica, com o olhar fixo, responde. Porque eu quero ver o que o senhor vai fazer, se for uma menina. O silêncio corta o ar. Gomerindo, sem paciência, decreta. Tô mandando você ir dormir. Augusto, leva tua mulher pro quarto. Assim que o casal se retira, o fazendeiro murmura para o genro. Meu primeiro neto tem que ser um italianinho macho. Na colônia, a festa termina. Batista comenta com Bartolo. Leonora tá demorando, hein? Bartolo, preocupado, diz. Talvez o parto tenha complicado. Enquanto isso, na fazenda,
Gomerindo e Mateu já beberam quase uma garrafa inteira. De repente, Angélica surge. Pai, me desculpa. Não consigo ficar trancada enquanto minha irmã sofre. Ele hesita. E cede. O silêncio toma conta. Então, um choro de bebê corta a noite. Mateu grita, emocionado. É um menino. Angélica olha firme pro pai. E pergunta o que ele faria, se o bebê não fosse um menino. O fazendeiro, duro como pedra, responde sem pensar duas vezes. Se for menina, desheredo as duas. No quarto, Rosana, suando, exausta, ouve o choro do bebê. Por um instante, o silêncio pesa. Até que Leonora sorri e diz baixinho: é um menino. Rosana suspira aliviada. O medo de decepcionar o pai desaparece, como se tivesse tirado um peso das costas. Na cozinha, Leonora aparece toda misteriosa. Diz que Rosana está bem, mas faz suspense. Manda o patrão ir ver com os próprios olhos se o netinho é menino ou menina. Sozinha com Angélica, a parteira revela: foi um menino. Agora você pode ficar tranquila. O patrão já tem o que queria. Mas Angélica não gosta do tom da mulher. Sente o coração apertar, como se a notícia, em vez de aliviar, a fizesse se sentir menor. No andar de cima, a família inteira se reúne em volta do bebê. Risos, alegria. Todos encantados. Maria do Socorro corta o clima. Chega de festa, gente. Rosana e o neném precisam descansar. Gomercindo, orgulhoso, vai até o quarto. Acaricia o rosto da filha e diz com voz embargada: eu sabia que você ia me dar um neto. De repente, o homem sai apressado. Maria do Socorro sorri de canto e sussurra: foi chorar escondido. Sonhava com esse momento. Mateu e Rosana riem juntos, emocionados. É o primeiro filho. A primeira alegria. No canto da casa, sozinho, Gomercindo chora baixinho. Lágrimas de orgulho, de alívio, de um amor que ele nunca soube dizer em voz alta. No dia seguinte, durante o café da manhã, Maria do Socorro comenta animada: Rosana já tem leite de sobra. Quando tive Angélica, precisei de ama de leite. A menina não pegava no peito. Angélica vai ver a irmã e o sobrinho. Sorri, mas o olhar entrega o incômodo. Se eu tiver uma menina, vai ser esquecida nessa casa. Rosana tenta confortar. Não fala assim, minha irmã. Eu e Mateu vamos estar sempre por perto. Na sala, Gomercindo avisa que vai viajar com Augusto para São Paulo. Tem café para vender, contas para acertar. Assim que o pai sai, Angélica comenta com a mãe: ele tá precisando de dinheiro para pagar os colonos. Maria do Socorro apenas responde, serena: mesmo assim, vai feliz, por causa do netinho. A mulher agradece Leonora pelo parto. Quer saber quanto deve a parteira. Mas a italiana sorri e diz: a amizade de vocês já é pagamento suficiente. E logo chega a vez de Angélica, não é? Maria do Socorro percebe algo estranho na filha. O rosto pálido, o gemido contido. Tá tudo bem, minha filha. Angélica força um sorriso. É nada, mãe, só um desconforto. Enquanto isso, Augusto e Gomercindo se preparam para a viagem. O fazendeiro explica: só na hora de vender o café é que a gente descobre o preço do trabalho. Augusto aproveita para dizer que pretende passar uns dias em São Paulo, cuidando da política. Mas o sogro corta seco: política não enche barriga de ninguém. Na colônia, Bartolo tenta acalmar os trabalhadores. O patrão é homem sério. Tá viajando para vender o café e pagar todo mundo, como sempre faz. Amadeu, um dos revoltados, aceita esperar, mas avisa que assim que receber, vai embora. Não sou lavrador, sou artista. Bartolo endurece o tom. Quem mais pensa em sair? Silêncio. Ninguém responde. No trem rumo a São Paulo, Gomercindo e Augusto viajam calados. Nenhuma palavra. Só o som das rodas cortando os trilhos. Enquanto isso, na fazenda, Angélica desabafa com a mãe. Diz que Augusto não faz ideia de onde Altino guardou o dinheiro. Correu todos os bancos. E nada. A moça suspira, frustrada.
Ele não se importa com nada. Só quer saber quanto café vai render. Maria do Socorro tenta acalmá-la, mas no fundo, já sente que algo dentro da filha mudou. Angélica, irritada, desabafa com a mãe. Diz que Augusto nunca foi criado para cuidar de lavoura, e que todo mundo sabia disso antes mesmo do casamento. Mas o que ela não aceita são as desculpas de Maria do Socorro. Relembra, com mágoa, que Altino, aquele homem tão cheio de discursos, nunca contou que o filho tinha uma amante. E por falar nela, Paola aparece no banco, toda elegante, para agradecer pessoalmente as flores que Francesco anda mandando. O banqueiro sorri, aproveita o momento e combina um novo almoço com a moça, no domingo. Só que, de uma mesa próxima, Marco Antônio observa tudo. O sangue ferve. Ele não acredita no que vê. O próprio pai flertando com Paola. Enquanto isso, a moça sai do banco com um brilho nos olhos, certa de que causou. Em outra parte da cidade, Juliana confidencia a Mariana que adoraria que Mateu conhecesse o filho. Mas a governanta corta na hora. Diz que isso jamais deve ser dito em voz alta. Lembra que, para todo mundo, o menino é filho de Marco Antônio e neto de Francesco. Juliana percebe a besteira que falou. Pede para Mariana fingir que não ouviu nada. Jura que esqueceu Mateu. Para sempre. Na fazenda, Rosana não desgruda do bebê. Mateu, emocionado, diz que deixou o sogro e o cunhado na estação. Eles já devem estar a caminho de São Paulo. Mas Rosana muda o tom. Pergunta se agora ele a perdoa de vez pela loucura que fez para ficar com ele. Mateu, impaciente, responde que já nem lembra mais daquilo. Mas a moça insiste. Quer saber se ele já esqueceu Juliana. Cansado, ele desvia o olhar. Diz que tem muito trabalho na fazenda e sai, antes que a conversa piore. Enquanto isso, na cidade, Anacleto e Inês visitam Paola. A moça garante que Augusto nunca mais apareceu e que está feliz com a vida que leva. Anacleto pergunta se Altino ainda está vivo. Paola retruca, lembrando que, se não fosse por ele, o pai não teria o cafezal. Inês comenta que o marido foi à cidade para entender como vender o café. Paola então sugere que procurem Francesco, um homem experiente, dono de muitas terras. Mas o pai dela não gosta nada disso. Inês, desconfiada, pergunta como a filha sabe tanto sobre o banqueiro. Paola dá um sorriso, diz que conversa muito com ele no banco. Mas os dois percebem que tem coisa por trás daquela amizade. Do outro lado da cidade, Francesco comenta com Marco Antônio e Juliana que os barões do café sempre plantam demais e depois reclamam do preço. O filho cita um artigo no jornal e, sem querer, Juliana deixa escapar o nome de Mateu. Um silêncio pesado toma conta da sala. Sem graça, ela se levanta e vai dormir. Francesco tenta defender a nora. Diz que foi só um comentário, nada mais. Mas Marco Antônio, tomado de ciúmes, rebate. Acha que enquanto falavam de café, Juliana pensava em outro homem. O pai perde a paciência e aconselha o rapaz a parar com o ciúme e valorizar a família que tem. Mas o clima esquenta ainda mais quando Marco Antônio muda de assunto. Pergunta por que Paola se derrete toda pelo banqueiro sempre que vai ao banco. Francesco finge não entender, mas o filho insiste. Diz que também vê o pai se derretendo por ela. O banqueiro encerra o assunto, irritado, e manda o filho ir cuidar da esposa e do filho, em vez de falar besteira. Enquanto isso, Anacleto e Inês pressionam Paola a contar mais sobre sua vida na cidade. Querem saber de onde vem o dinheiro, já que ela não tem mais amante para sustentá-la. Paola afirma que se vira sozinha, e que vai dar um jeito na vida. Naquela mesma hora, Gomercindo e Augusto chegam à antiga casa do rapaz. O fazendeiro reclama do cheiro de mofo e da falta de comida. Manda o genro abrir as janelas e anuncia que vão procurar um restaurante, porque está morto de fome. De volta à cidade, Paola revela aos pais que não desistiu do sonho da fábrica de macarrão. Anacleto chama de maluquice, mas ela insiste. Diz que todos que provaram, adoraram o sabor. Pressionada, acaba revelando que, além de Augusto e uma amiga, Francesco e o filho, o casado, também estiveram lá para experimentar. Enquanto isso, na fazenda, o padre Olavo chega para visitar Rosana e Mateu, e conhecer o tão esperado netinho de Gomercindo. Angélica entra na conversa, tentando aliviar o clima. Diz que todos naquela casa estavam rezando para que Rosana tivesse um menino.
E que agora, com o neto homem que o pai tanto queria, espera que o fazendeiro também saiba amar seu filho, seja menino ou menina. Mais tarde, quando fica a sós com o padre, Maria do Socorro muda o tom. Com firmeza, pede a ele que não procure mais pelo filho da tal Naná. Diz que esse assunto acabou, que é melhor deixar o passado em paz. Padre Olavo sorri, satisfeito com a decisão. Mas antes de ir embora, fica sabendo que Gomercindo foi para a cidade com Augusto, o genro que vive na fazenda para cuidar das terras herdadas do pai, mas que não entende nada de café. De repente, o padre se lembra do motivo da visita. Conta a Maria do Socorro que Altino faleceu. A mulher se choca. Sabe que Augusto está viajando e não imagina o que vai sentir ao receber a notícia. Coitado, sussurra ela. Se for visitar o pai no hospital, vai levar um susto terrível. O padre decide não ir embora. Já está tarde e ele pede para passar a noite na fazenda. Maria do Socorro concorda, chama Angélica para arrumar o quarto de hóspedes. Mas aproveita para contar à filha que o sogro dela morreu. Enquanto isso, na cidade, Anacleto chega ao banco com a família. Quer vender o café e procura Francesco para ajudar. Mas o banqueiro explica que não trabalha mais com isso. Mesmo assim, o colono insiste. Quer saber para quem ele vendia antigamente. Francesco, cansado da insistência, acaba cedendo. Mas descobre que o café de Anacleto nem sequer está beneficiado. O pobre homem nem sabe como fazer isso direito. Em São Paulo, Augusto comenta com Gomercindo que só soube da morte do pai quando chegou ao hospital. Conta que o enterro foi adiado para esperá-lo. Comovido, o fazendeiro se oferece para ajudar em tudo. Augusto aceita, com um olhar triste. De volta à fazenda, Angélica desabafa com Rosana. Está preocupada com o pai e o marido. Os dois estão demorando demais para voltar. Rosana, meio brincalhona, solta. E agora, irmãzinha? Dona de tantas fazendas, e casada com um homem que detesta trabalho? Angélica se irrita na hora. Manda a irmã parar com as piadinhas. Rosana, envergonhada, pede desculpas. Mas Angélica não perdoa. Fala firme. Sempre respeitei o seu marido, Rosana. Exijo que faça o mesmo com o meu. E quanto às fazendas? Pode deixar comigo. Eu vou saber cuidar muito bem delas. Na cidade, Marco Antônio lê o jornal e mostra ao pai. Altino faleceu. Lembra que ele era o avalista daquele homem para quem Francesco emprestou uma fortuna. Na Maria Fumaça de volta à fazenda, Gomercindo e Augusto viajam em silêncio. Quando chegam, Maria do Socorro conta que o padre esteve ali e deu a notícia da morte de Altino. O fazendeiro responde calmo. Ele já sabia. O enterro foi hoje. Mais tarde, no quarto, Augusto diz à esposa que já sepultou o pai ao lado da mãe. Mas desabafa. Abatido. Agora estou sozinho nesse mundo. Angélica se irrita. Sozinho. E eu? E o seu filho? Ele suspira, pede desculpas. Diz que se expressou mal. Está cansado. E precisa descansar. Na sala de jantar, Gomercindo conta a Mateu que não conseguiu bom preço pelo café. Decidiu não vender. O genro fica apreensivo. E os colonos? O fazendeiro tranquiliza. Não se preocupe. Tenho dinheiro para pagar todos. Enquanto isso, na cidade, Anacleto volta para casa satisfeito com o negócio. Não foi o melhor preço, mas o suficiente. Planeja guardar o dinheiro e plantar feijão e milho no meio do cafezal até a próxima safra. Inês insiste para que Paola volte com eles pro interior. Mas a moça balança a cabeça e responde firme. Minha vida é aqui, na cidade. Não vou voltar para a lavoura. Nunca mais.